Oi, tudo bem? Aqui é o Juliano Filho mais uma vez para postar outro videozinho no nosso canal. Eu tô aqui perto da porta, esse é o cantinho que eu achei com mais luz no momento, fazendo o possível para não precisar gravar lá fora. Aí deixei uma música tocando ali atrás para que não fique só na minha voz. E eu queria conversar com vocês hoje a respeito de uma coisa que eu acho muito importante, que a gente vive num país considerado cristão, né? Mas é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande. Contudo, a gente tem um preconceito muito forte em relação à fé do outro, em relação ao que o outro acredita, e até onde isso é justificável. Os passarinhos vão me incomodar aí um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de monoteísmo e politeísmo. Lembrando que a gente tem também o politeísmo enoteísta, né? O monoteísmo é quem acredita que exista só um Deus, o monoteísmo. O politeísmo é quem acredita que existe uma divindade, diversos deuses, né? Um panteão. E o politeísmo enoteísta são os que acreditam que existam diversos deuses, porém um é o Deus supremo, criador de todas as coisas, que tudo partiu dele. A princípio, como a Bíblia ela prega, os cristãos e os católicos, né, os protestantes pregam sobre um Deus monoteísta, um sistema monoteísmo onde tem um único Deus. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia ela fala diferente. Ela mostra em diversos momentos a história do povo judeu, a história do povo hebreu. Ela mostra aquele povo adorando diversos deuses. Então, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus ali na Suméria para seguir o seu sonho e ter uma nação a partir da sua semente, a partir de sua família, ele sai dali, ele já sai com a promessa do Deus El. Então El se apresenta a Abraão, né, e El não era Deus só para Abraão, El era Deus para diversas culturas. Ali na região da Suméria, Ur dos Caldeus, na Pérsia, na Babilônia, muitas pessoas conheciam El e adoravam a El dentro do seu panteão. É como se fosse um católico hoje. Você pergunta para um católico, por exemplo, que santo ele é devoto, de repente ele vai falar, Nossa Senhora, ou alguém fala assim, não, eu sou devoto de Santo Antônio, porque em dado momento aconteceu isso. Não quer dizer que ele não acredite nos outros, sabe? Mas existe um em particular que deu uma graça especial para ele, no qual ele se sentiu muito apegado. Parece que esse era o caso de Abraão, né? E ele sai ali porque El faz essa promessa para ele. Mas só que El tem diversos adjetivos. Então você tem El Shaddai, Elohim, El Elyon e por aí vai. E em Gênesis capítulo 1, você vê no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você parte para o original, o termo Deus criou os céus e a terra, ali você vê a expressão Elohim. Elohim significa deuses, é plural, o adjetivo in quer dizer plural. Então, no princípio, criaram os deuses dos céus e a terra. Então, logo no começo da Bíblia, você vê a possibilidade que realmente não existia um Deus único, mas existia uma diversidade de deuses ali. E no versículo 26, você vê a expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, mais uma vez, parece que é alguém que está em conselho, não é uma pessoa sozinha que fala consigo mesma, mas é alguém que fala com outras pessoas e mostra que a opinião do outro é importante, sabe? Porque senão ele disse eu faria, ele diria eu faria, né? Mas ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Josué 24, você vê a expressão de que a família de Abraão, né, morava além do rio Eufrates e serviu a outros deuses. Então, realmente, quando ele sai de lá, ele vem trazendo uma bagagem cultural consigo que vai ser visualizada, ainda que de forma indireta, no conceito daquele povo em relação à sua fé, no que eles acreditavam. Então, você vê que eles sempre adoraram diversos deuses. Só que o primeiro monoteísmo da história, ele não foi apresentado por Abraão, não foi apresentado por nenhum daquele povo que a gente diz que adoram o Deus de Israel, né? que a Bíblia se originou a partir deles. Ele foi apresentado por um faraó chamado Akhenaton. Na verdade, ele se intitulou Akhenaton, que quer dizer adorador de Atum, servo de Atum, né? E esse camarada, ele adorava o deus Atum, que era representado pelo Sol. Ele não era o disco solar, mas ele era representado pelo Sol. E Akhenaton se via disputando poder com os seus sacerdotes.
Até hoje, igreja e Estado têm um poder muito grande para aprisionar o ser humano economicamente, culturalmente, né? E o que acontece é que ele se via disputando poder com seus sacerdotes, até que chegou um momento em que ele decretou que daquele dia em diante o povo ia adorar Atom apenas, e todas as divindades seriam banidas, né? Ele destruiu muito templo no Egito que serviam a adoração a outros deuses que não fossem Atom. Mudou a capital do Egito para 300 quilômetros de distância. Lá ele fez um outro templo, a Atom. E depois ele morre, a coisa começa a desengringolar e os sacerdotes restabelecem a estrutura antiga novamente. Mas o primeiro a apresentar o Deus único a uma sociedade foi Akhenaten. A gente usa o Gênesis para mostrar o princípio da criação. Na verdade, isso é um mito de criação que as culturas criam, e esse Gênesis aí, esse Jardim do Éden, é um conceito sumeriano, né? Quem fala sobre o Jardim do Éden, quem fala sobre Adão, que na verdade seria Adapa, né? Isso aí é uma ideia sumeriana. Nós temos achados arqueológicos que comprovam isso, tábuas de argila, né? E mostram que realmente é sumeriano. Não existe achados paleohebraico do escrito do povo judeu antigo, do povo hebreu, com mais peso do que, por exemplo, os registros sumerianos. Então você percebe que realmente boa parte do que está inserido no contexto daquela civilização hebraica foi tirado da Suméria ali, sabe? E quem é que tem mais peso na história? É aquele que tem um documento mais antigo, né? E quem tem um documento mais antigo nesse contexto aqui é o povo sumeriano, né? Jardim do Éden é um mito da Suméria. E aí Moisés, que é o primeiro escritor da Bíblia, ele vai adaptar isso ao seu modo e escrever do seu jeito, né? Mas mesmo na escrita que Moisés põe, ele já escreve, né? Elohim, que é Deus do plural, e façamos o homem à nossa imagem, né? Que mostra um conselho ali, e por aí afora. Mas o disco solar representava Akhenaten, assim como a serpente no deserto apenas representava a divindade, né? Porque naquela época a serpente representava a sabedoria, a saúde e a cura, mas era só representação, e Moisés usa ela porque ela era uma divindade nas outras culturas, e aquele povo, ele conhecia isso, então ele usou essa fé para ativar a fé deles, essa fé para que eles fossem curados, porque eles estavam morrendo, porque parece que haviam sido picados por serpentes no deserto, segundo ele, era mais um castigo de Deus, e aí quem olhasse para a serpente seria curado. E você vê o conceito de, por exemplo, imagem de escultura que era sempre quebrado, né? Moisés, ele mostra que você não devia adorar imagens de escultura, daqui a pouco Jeová mesmo dá as medidas do templo para ele, o desenho da Arca da Aliança, e lá manda colocar imagem de escultura de anjos, querubins, parece, né, voltados um para o outro. Dentro da arca, segundo alguns historiadores da Bíblia, mostra que ela tinha o rosto de homem de um lado, na parte de dentro, rosto de touro do outro lado, e vários tipos de imagens ali. Esse povo sempre adorou imagens, sempre as representou de alguma forma, e o interessante é que, segundo a lei daquele povo, você não podia fazer isso em hipótese nenhuma, nem sobre o que há nos céus, nem sobre o que há na terra, nem sobre... Se você fizesse a escultura de um peixe, você era apedrejado. Se você esculpisse uma árvore ou desenhasse ela, você era apedrejado. Entende? Nada, você não podia fazer nada disso, porque na verdade era para manter o poder, né? Porque se a minha cultura religiosa parece muito com a cultura do outro, de repente, em um dado momento, esse povo vai me abandonar, vai abandonar a sua nação e vai achar que não tem nada. Se ele é recebido lá na outra nação, ele vai ir para lá, ele não vai lutar pelo que ele tem. Os reis queriam fortalecer o seu povo, então enquanto mais psicologicamente eles ficassem presos ali, ainda que fosse pela religião, e ainda que a religião aprisiona de verdade, né? Não tem nada com mais poder do que a religião. E aí essa ferramenta foi usada pelos reis no passado, e principalmente pelo povo hebreu, né, pelo povo judeu, e vem sendo usada até hoje. A igreja utilizou isso, e essa é a arma mais poderosa que existe. E se você analisar o contexto histórico, você vai ver que é isso mesmo. Era uma divindade no panteão cananeu, que em português foi traduzido por Deus. Melquisedeque, quem Abraão pagou dízimo, foi rei e sacerdote em Salém. Na verdade, a palavra dízimo, ela é o mesmo que você falar imposto, né? Só que
Os judeus usavam essa expressão dízimo porque já mostra que dízimo quer dizer a 10ª parte de alguma coisa, assim como o imposto é a parte de alguma coisa também, né? E eles usavam esse dízimo para sustentar a igreja, sustentar o exército, assistência social, que eles usavam como expressão órfãos e viúvas, e por aí vai. Então isso aí era um dízimo. Quando você vai para Jesus e o povo pergunta, e aí a gente tem que pagar César? Eles questionam Jesus por isso. Eles queriam que Jesus fosse uma pessoa revolucionária. E ele não era isso, ele pregava o amor e a caridade. E ele olha e fala, a imagem que está na moeda não é de César, dá César, o que é de César é Deus, o que é de Deus. Ele estava falando aceita que dói menos, porque de certa forma ele via legitimidade, né, no que aconteceu ali no momento. Aquela era a realidade de Israel naquele momento e era ela que tinha que ser aceita por enquanto, né? E Melquisedeque aqui foi a quem Abraão pagou o dízimo. Agora, Melquisedeque era rei e sacerdote, ou seja, o que eu estava falando de igreja e estado, na verdade Melquisedeque estava dominando sozinho. Como ele dominava a região, né, e então Abraão estava por ali, ele teve que pagar imposto a Melquisedeque. A Bíblia não é muito específica, mas Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então você não sabe por quanto tempo ele pagou esse imposto para Melquisedeque. Mas Melquisedeque fazia parte do relacionamento de um povo que Abraão se relacionava. E Melquisedeque era sacerdote ele era sacerdote de Elohim também. Então aquele Elohim que eu falei no princípio, que criou Deus, os céus e a terra, e é traduzido por Elohim, Melquisedeque adorava ele também. Então, El era adorado por Abraão em diversas culturas, Elohim era adorado por Abraão e agora por Melquisedeque, né, em Salém, e o nome de Salém também era o nome de uma divindade semita, né, e Melquisedeque adorava essa divindade também. Então, olha o relacionamento de Abraão. Dizem que se você falar com quem você anda, as pessoas vão descobrir quem você é, né? Na história, Salém era associada também ao sacrifício de crianças. Então o que acontece? Você vê no contexto da Bíblia, El, né, Deus no caso, na época El, falou para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão se entristeceu muito, mas ele não cogitou, ele não questionou. Por quê? Porque ele estava acostumado com esse tipo de situação. E agora El pede para ele sacrificar o seu filho, e ele quase sacrifica mesmo. Já no templo de Salomão, era realizado um culto à divindade chamada de Salim e Sadeque. Então são duas divindades que no templo de Salomão, onde Salomão construiu ali e depois foi destruído, né? E o povo foi levado em cativeiro. Mas naquela época eles já adoravam, além de outros, né, adoravam a Salim e a Zedeque. Zedeque era uma divindade. Melquisedeque era sacerdote de Zedeque, assim como Aquinaton era sacerdote de Atom. E Abraão estava envolvido com tudo isso aí. Né? Não era só um Deus que aquele povo cultuava, mas em diversos períodos você vê que eles cultuavam a diversos deuses. Em Salmos 82 diz que levanta-se Deus na Assembleia Divina e entre os deuses estabelece julgamento. Olha só, nós pregamos, né, o cristianismo, o protestantismo, por exemplo, prega um Deus único, ataca diversas outras religiões, mas você vê, Davi, por exemplo, aqui está falando numa maior naturalidade, levanta-se Deus na Assembleia Divina e entre os deuses estabelece julgamento. E em textos originais mais antigos, a coisa está mais séria ainda, porque a expressão está, Javé se levanta na Assembleia de El, ou seja, Javé, que é aquele Deus que os judeus chamam de o Eterno, aquele que realmente dele partiu todas as coisas, esse é o Eterno, que depois ele foi traduzido por Javé, né, Jeová, e a ele é atribuído as 4 letras sagradas, né, que seria Yud, Ve, Vav, Re. Então esse aí, ele se levanta na Assembleia de El. E interessante é que então você vê a expressão, El é o Deus mais antigo que Israel vem adorando, né? E agora você vê, então, no mesmo momento, você vê Javé, você vê El, e a expressão também de diversos deuses ali, como está na outra expressão da palavra que eu li. Segundo textos antigos, Javé tem uma parceira que se chama Azira, ou Azera. Né? Então, você vê indícios de que ele tem essa parceira.
Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de Deus, né, fala muito em Deus, a primeira coisa que vem na cabeça é o diabo, né? Até porque acredito que a gente está blasfemando quando você está falando em Deus e começa a querer entrar em detalhes, aí acham que você está blasfemando e já falam que o diabo, Deus vai deixar o diabo te pegar e etc e tal. Mas o diabo, segundo a Bíblia, por exemplo, ele é um conceito, ele não é uma pessoa, ele não é um ser que raciocina, mas ele é um conceito ligado a uma situação. Então, por exemplo, você vê Davi, que faz um censo para saber quantas pessoas tem em Israel, porque Deus prometeu que aquela nação ia crescer. A Bíblia fala que o diabo incitou a Davi a fazer isso. Está provando Deus, né? E aí Deus se enfurece com isso e mata centenas e centenas de pessoas. O que acontece? Davi fala, mas se fui eu que errei, por que o Senhor vai castigar o povo? Mais na frente, você vê que a história é contada de outra forma. Deus incita Davi a fazer isso. O próprio Deus, não foi o diabo que atentou ele, o próprio Deus incita Davi a fazer isso, e depois Deus se irrita e mata o povo também. Então, espera aí, é Deus. Você olha lá para o Egito, por exemplo, Deus fala para Moisés, vai lá e eu vou mandar as pragas para o Egito, e aí Faraó, eu vou fazer Faraó ficar com o coração duro, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não solte o povo, e aí eu vou mandar as pragas. Então, peraí, mas que negócio é esse, né? Que história meio mal contada é essa? Mas você vê isso ao longo de toda a Bíblia. E aí você tem as expressões, por exemplo, mas como a gente está falando do diabo, você tem as expressões capeta, diabo, Satanás, Beelzebul, Lúcifer, Asmodeu, Abidom e etc, né? O nome Lúcifer, por exemplo, ele não está na Bíblia. Esse aí é o diabo mais moderno. Ele ainda não existe na Bíblia. Às vezes a gente vê pessoas tentando filosofar em cima de textos, e é um perigo muito grande você filosofar em cima de um texto, porque você está tirando ele do contexto. Por exemplo, você vê a Bíblia falando ali, era querubim ungido, andava em pedras alfogueadas, né, ministro da música, etc e tal. E você fala, tá vendo, é o diabo ali, ou era um querubim ungido, etc. Só que, na verdade, se você ler direitinho, você vai ver que o cabeçalho desse texto ali já fala que Deus aí em si, o profeta tá dando uma bronca, uma advertência para o rei, não é o diabo, não é Lúcifer, não é anjo de luz, né? Esse nome nem existe na Bíblia. Então, na verdade, era o rei, sabe? Aquele rei que ele soberbeceu o seu coração, porque ele era muito grande, ele se tornou grande, e ele era ministro de música, sabe? E ele andava sobre outros poderosos, e ele era estrategista de guerra. Então, ele era muita coisa, ele soberbeceu o seu coração e caiu. Então, na verdade, a gente tenta filosofar, mas ali não está falando de Lúcifer, né? Esse nome existe na Bíblia. Não está falando do diabo, de um anjo, mas está falando poeticamente sobre um rei e a queda desse rei. Então, o nome Lúcifer, ele não existe. Foi uma invenção da igreja, mas você vai ver outros nomes, como, por exemplo, diabo. É a palavra grega que tem por origem diabolo. Diabolo é o contrário de símbolo. Sim é o que une, diabo, sim é o que une, e dia é o que separa. Por isso, símbolo é o que está junto, diabo é o que está separado. Então, se eu estou casado e uma mulher se aproxima do meu relacionamento, eu me interesso por ela se interessa por mim, então isso vira um diabolo no relacionamento. Entende? Algo que vai separar o relacionamento. Essa união aí extraconjugal que está acontecendo. O que poderia acontecer, isso é o diabo no relacionamento. E muitas situações, entendeu? Alguém fala assim, diabo é você levantar 4 horas da manhã e pegar um ônibus apertado e já chegar cansado no trabalho. Demônio é um espírito ou um anjo tutelar, ou seja, um anjo da guarda, um guardião, um mentor espiritual, né? Seria então esse demônio, esse daimon, que é a raiz mais antiga. Sócrates tinha um desse, por exemplo. Ou seja, quando você olha para Sócrates, o que ele representou, o que ele foi, todos os conceitos grandes que ele aplicou em sociedade, em preciosidades enormes, né, que nós vemos até hoje, você vê que na verdade ele era amparado por uma energia de luz muito grandiosa. Baal vem do aramaico, que quer dizer Senhor. Então, Baal-Zebul, por exemplo, quer dizer Senhor das moscas. Por quê? Porque quando você oferecer sacrifício a Deus, quer sejam
quer sejam os filisteus sacrificavam para o seu Deus, né, os persas, ou judeus, ou os hebreus sacrificavam sacrifícios a seu Deus. Depois que aquilo esfriava, que a fumaça parava, começava a sentar moscas, porque ainda tinha resquícios de gordura, ainda tinha resquícios de carne, e elas sentavam ali. Alguém poderia falar assim, não, peraí, mas Deus é tão poderoso e não consegue evitar que as moscas profanem seu altar? Então aí criou-se o conceito, não, ele é o Deus das moscas. Se elas estão ali é porque teve permissão dele. Então aí começou a criar a expressão Beuzebu, que queria dizer Deus das moscas, né? Isso acontecia no altar dos filisteus, acontecia no altar dos hebreus e em qualquer lugar. Por mais santo que você imagina que fosse o Deus que está na Bíblia, ali também acontecia isso. Né? E aí criou o nome, né? Beuzebu, quer dizer Deus das moscas. Inclusive, Javé, o Jeová, ou Yavé, era chamado também de Baal às vezes, né? Que era o Senhor Yavé. Em hebraico, o termo correspondente é Adonai, por isso a gente tem a expressão Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor. Astarote é uma alteração do nome de uma deusa fenícia chamada de Astarte. E mesmo em tempos de 1000 anos antes de Cristo, né, no templo do rei Salomão, El e Yavé era adorado e Azer era a esposa de Yavé. Agora uma coisa interessante é que essas deusas estavam ali. E depois do exílio na Babilônia é que a coisa começa a modificar, porque aí o povo judeu ele começa a organizar a sua Bíblia, a Bíblia judaica, né, os escritos judaicos começam a se organizar, e aquele conceito de Deus homem começa a ficar mais forte. Mas a expressão do sagrado feminino você vê desde os primórdios da humanidade, né? Quando você olha, por exemplo, a humanidade se reconhecendo como quem ela realmente é, e ela olha, por exemplo, um animal no campo, e aquele animal dá uma cria, e o ser humano tem o seu bebê também, e eles entendem que a união de homem e mulher, né, que uma semente que sai do homem então e acaba germinando dentro da barriga da mulher, dentro do feminino, e nasce uma nova vida. E eles perceberam que a semente dentro da terra agora ela germina e frutifica também, e dá origem a uma nova vida. Eles associaram então que Deus seria homem, né? E os céus representavam Deus e a terra é a mulher. Então, e dela gera mais vidas. Então você começa a ter a expressão do sagrado feminino a partir daí. E isso começa a tomar peso, né? Você começa a ter então divindades femininas ao longo de todas as culturas. Só que aí o machismo, por N motivos, começam a barrar isso aí, e as pessoas começam a ver Deus apenas como um homem, mas as culturas antigas analisavam diferente, até hoje nós temos culturas assim. Em Levítico, agora uma coisa interessante é que em Levítico 16:8 nós temos Azaziel, que quer dizer a raiva de Deus e a ira de Deus. Então é como eu sempre digo, né? Parece que Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Então você tem lá o rei Saul, que era um guerreiro, parte para ser rei de verdade em Israel, ele é o primeiro rei de Israel, mas esse temperamento, né, essa capacidade dele faz com que ele seja um rei temido. E agora Israel é um Deus temido, tem um Deus temido também, porque aí ele começa a pregar esse Deus, que é o guerreiro vencedor das batalhas. Quando ele morre e Davi assume o reinado, Davi também agora, ele era um general de Saul, ele era aclamado nas batalhas. Ele tem um Deus também, que é um Deus poderoso, é o leão dos exércitos da tribo de Judá, é o Senhor dos exércitos. Então, esse é o tipo de rei, que é o arquétipo, né, que eles trazem à memória. Quando você tem Salomão como rei, e Salomão é aquele camarada muito inteligente, diplomata, ele começa a expandir seu ministério, o seu império através da diplomacia. Então, são poucas as guerras, quase que nada, né? E você tem, então, alguém que está fazendo relacionamento com os povos. Então, ele comprava cedro de longe, através do relacionamento, ele conquistou muitas pessoas, ele cresceu o seu império. Sabe, Israel nunca foi tão poderosa do que nos tempos de Salomão. Você vê que Deus era o Deus da paz agora, Deus era o Deus da comunicação, dos relacionamentos. Então, mais uma vez, você percebe que, na verdade, o Deus ali não era Deus de verdade, mas era o ser humano. Você tem pessoas que tiveram experiências com Deus
nesse contexto, né? Mas a sua experiência pessoal com Deus, que algumas pessoas tentam catar isso e usar como doutrina. A minha experiência com Deus em particular é minha realidade, é minha verdade. A sua vai ser a sua verdade e elas vão somar em algum momento, em algum ponto, mas a minha verdade é a minha verdade, né? A partir daí a gente tem que analisar racionalmente a coisa para ver até onde a gente pode ir. E isso é o que não acontecia na época. E existia então uma tríade de deusas naquela época, né? Astarte, Anat e Azera, esposas de El. Em Levítico 16 nós temos Azaziel, então que Azaziel é como a ira de Deus, né? Foi sacrificado um bode dentro do arraial e agora eles mandam para o deserto para Azaziel para ser sacrificado esse outro bode para aplacar a ira de Deus. Eu fui tentar ligar a bateria aqui, não sei se deu certo. Deixa eu terminar o que eu estava para mostrar para vocês. No contexto de raiva de Deus, por exemplo, que às vezes eu comento que na verdade era só o homem, sua cólera, né, para justificar ele invadir o território de alguém, saquear suas cidades e roubar sua terra. E aqui em Isaías 13, por exemplo, você vê a expressão 13, a partir da parte B do versículo 4, por exemplo, a expressão, o Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm das terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruir todo o país. Versículo 6 fala, chorem, o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Olha o El aí. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Ofir era uma cidade que Israel conquistou também, que tinha uma capacidade incrível para purificar. Versículo 15, todo o que for capturado será transpassado, e todos os que forem apanhados cairão à espada. Versículo 16, seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, e suas casas saqueadas, e suas mulheres violentadas. Versículo 18, seus arcos ferirão jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, e nem olharão com compaixão para as crianças de colo. Então isso aqui era o que o sacerdote, o rei, usava para justificar a sua fome, a sua sede de terras e de impérios, né? Mas na verdade era eles mesmos que estavam fazendo todas essas coisas. Deus estava longe disso, Deus sempre esteve longe disso. No Novo Testamento a igreja mostra Deus como um Deus tão bom, que precisa da figura do diabo para fazer o mal, né? Nessa época era Deus que fazia. E existem até textos como os que eu citei, né, que diz, eu faço mal, eu crio as guerras. Hoje você tem estudos que comprovam que 18% do que está no Novo Testamento aconteceu de fato. A igreja criou essas coisas por causa do contexto que ela estava envolvida e ela precisava desse tipo de história. Qualquer hora a gente fala sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer aqui, nós devemos respeitar a fé do outro e não impor que ele tenha que acreditar no que eu acredito, porque quando você vai nos indícios da história, da onde surgiu então o que o outro acredita e o que eu acredito, e você vê que existe um ponto em comum, aonde todas as pessoas acreditavam naquilo, e Deus era aquilo para ele. E isso é que é o importante, sabe? Independente de quantos deuses a pessoa tenha, né? Jesus mesmo falou, vocês são deuses. A Bíblia tem momentos que falam isso, entende? Nós fomos tirados de Deus, né? Do todo. Hermes Trismegisto já falava isso, naquela expressão que no princípio era o verbo. Isso, antes de João escrever, Hermes já estava usando essa linguagem, contando relatos de um arrebatamento, de uma projeção da consciência que ele teve e quando iniciado no Egito e vivenciou certas experiências que o ser de luz falava para ele, você entende o que você vê? E Hermes não entendia, e aí a pessoa explicava, não, isso que você viu que representa tal coisa, aquilo é o todo, é Deus, e tal coisa é o Filho que ressurge dali do abismo, e dele vai criando todas as coisas, essa é a palavra, esse é o verbo. E, nossa, Santo Agostinho ficava revoltado quando ele estudava Hermes Trismegisto, porque ele falava que só podia estar com o demônio, porque as revelações que a igreja trouxe, ele já conhecia, já estava revelando 2-3 mil anos antes da igreja existir. E na verdade é porque esse Deus que existe dentro de nós, né, ele está ativo, e o contato com a espiritualidade sempre existiu, né, com o transcendente, com outras dimensões. Então isso sempre existiu.
né? E a gente precisa partir desse princípio de que realmente tudo é Deus, sabe? Dele partem todas as coisas. Se você for olhar, por exemplo, a nível científico, metafísico, né, ou com base física quântica, você vai entender que uma simples folha, ela carrega a divindade com ela. A pequena é a questão da pequena informaçãozinha, é o pequeno pedacinho da coisa que carrega a informação do todo. Isso existe na teoria dos fractais, por exemplo, na teoria da física quântica. Então, na verdade, Deus está em conexão com tudo, porque Ele é tudo. E é o que eu sempre digo, você veste Ele, você come, você respira Deus, porque Ele está em tudo. Ele é cada célula do seu corpo, Ele é tudo que está do lado de fora também. E a gente tem que parar de brigar por causa de ideologia, porque ela não leva a nada, né? Não nos leva a lugar nenhum. Então essa é a minha reflexão. Qualquer coisa vocês possam aí nos comentários ou entre em contato através do e-mail julianomoura31@hotmail.com. Se você desejar, eu falo ou não falo o seu nome, fica a seu critério. E quem sabe em algum momento a gente possa um comentário, um áudio ou um vídeo com questionamento seu, uma ideia sua. Por enquanto, um grande abraço para todo mundo e namastê.